A paz de Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 15. O título do capítulo é Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Os assuntos do vídeo de hoje serão: o terceiro erro do rei Saul, Deus não esquece o mal que fizeram contra você, e Deus livra os justos, né? Santo é Deus. Então é um capítulo que vai falar exclusivamente da justiça divina e da importância de nós sermos obedientes a Deus, né? O rei Saul ele vai ser desobediente a Deus e vai ter as consequências dessa desobediência. Então a gente tem que aprender com esses erros que o Saul cometeu e não praticar os mesmos erros que ele cometeu, tá certo? Aqui o rei Saul é um exemplo do que não fazer, santo é Deus. Então vamos aprender com os erros dele e praticar a palavra de Deus e ser obedientes ao nosso Deus para sermos abençoados. E vamos entender um pouquinho sobre justiça, né? Tem uma playlist aqui no meu canal que se chama Deus é Amor, mas também é Justiça. Todos os capítulos da Bíblia que nós estamos estudando, que fala sobre a justiça de Deus, eu estou colocando nesta playlist, para a gente entender. Quem quiser fazer um estudo sobre a justiça de Deus, fica fácil, tá tudo ali, tá bom? E também tem alguns exemplos nos dias de hoje, Deus executando justiça, como que funciona, né? Então vai ficar bem claro como é que funciona a justiça de Deus. Vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Então aqui, esse verso 2, Deus ele está recordando o mal que os amalequitas fizeram contra o povo de Deus lá no livro do Êxodo. Essa batalha está em Êxodo, capítulo 17, do verso 8 ao 16, né? Que os amalequitas, eles atacaram de uma forma covarde o povo de Israel, que estava na sua peregrinação no deserto. Eles tinham acabado de sair do Egito, eles estavam sem armas, não tinha exército, era um povo que estava caminhando para se tornar uma nação ainda, né? E os amalequitas viram essa fragilidade deles e viram a oportunidade de saquear eles. Então eles foram para atacar os povos de Israel e saquear tudo que eles tinham, né? Mas o nosso Deus não permitiu, e através de Moisés e Josué, eles venceram aquela batalha e já julgaram os amalequitas naquele momento, né? Só que isso ficou tão marcado na vida do Senhor que ele não se esqueceu. Então aqui ele está recordando do mal que fizeram ao povo de Israel, né? E também Deus fez uma profecia no livro de Deuteronômio, capítulo 25, do verso 17 ao 19, dizendo que quando a nação de Israel se tornasse uma nação e tivesse um rei, tivesse exército, que seus inimigos já tivessem já tivesse acabado com os inimigos ao seu redor e que as coisas já estivessem mais calmas, era para ele usar o seu exército e o seu rei para fazer justiça contra os amalequitas, né? Então Deus ele previu que os amalequitas eles não iam se arrepender, eles iam continuar fazendo mal até esse tempo aqui. Já se passaram várias gerações, mas os amalequitas continuam mal do mesmo jeito. Então vai chegar o juízo para eles, porque todo mundo tem uma medida da injustiça, né? E aqui completou a medida da injustiça dos amalequitas. Chegou a hora deles serem julgados, tá certo? Então você que fez um mal para alguém, você está lembrando, recordando que você falou uma palavra, magoou alguém, ou se você deu um golpe em alguém, prejudicou a pessoa financeiramente, qualquer coisa que você prejudicou o teu próximo. Deus não esquece dessas coisas. Está tudo registrado no céu. E se você não se arrepender, uma hora a conta chega. Uma hora Deus vai executar justiça contra você, tá certo? Então, se você está lembrando, se você magoou alguém, se você prejudicou alguém e você está assistindo esse vídeo, pausa aqui agora, vai no teu quarto, dobra teu joelho no chão e chora e se arrepende diante do seu Senhor, para que ele não venha a lembrar das maldades que você fez com o próximo e venha cobrar a conta. A conta chega, tá? Ele vai trazer a conta para você. Mas se você se arrepender, pela graça santa de Jesus Cristo, Deus te perdoa e você será perdoado. E todo o mal que você praticou para os outros, agora transforme isso em bem, né? Se você conseguir restituir a pessoa, se você conseguir pedir perdão para a pessoa, melhor ainda, tá? Mas se você não tem mais contato com essa pessoa, peça perdão a Deus e comece a praticar o bem e amar o teu próximo hoje, tá certo? Para que a justiça de Deus não chegue à tua casa, amém? Verso 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até aos de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos.
Então aqui Deus mandou exterminar tudo. Aí vem os ateus, né, que gostam muito desses textos aqui. Nossa, Deus é genocida, Deus mandou matar tudo, né? Matou mulher, criança aqui. Que Deus é esse que fala que é amor e mata as pessoas, né? Aqui se passaram gerações. Desde essa batalha que os amalequitas atacaram covardemente a nação de Israel, passou várias gerações. E esse povo não se arrependeu. Esse povo continuou nos seus maus caminhos. Continuou matando gente, continuou saqueando pessoas, continuou atacando covardemente pessoas que não podiam se defender. Vocês acham que Deus ia deixar isso impune? De forma alguma. Mas por que matar mulheres e crianças? Porque esse povo está contaminado. A tradição, por exemplo, se eles matassem só os soldados e deixassem as mulheres e as crianças, os filhos dos amalequitas, eles iam crescer com vingança, com espírito de ódio, de vingança contra o povo de Israel, e eles se tornariam pessoas ainda piores. Então Deus tinha que exterminar o mal pela raiz, tá certo? Então, e por que exterminou os animais? Porque quando Deus condena alguém, quando Deus amaldiçoa, tudo que a pessoa toca é maldito. Até os animais deles eram malditos. E vocês vão ver que o rei Saul, ele vai ficar com dó de matar os melhores animais, né? E vai querer sacrificar esses animais para o Senhor. Imagina, Deus amaldiçoou esse povo é maldito para Deus, os animais são malditos. O Saul, ele quis pegar essas coisas imundas e fazer oferta ao Senhor, santo a Deus. Então ele cometeu um erro gravíssimo aqui, né? Então ele não obedeceu a Deus. O rei Saul, ele não vai exterminar esse povo por completo. Ele vai poupar o rei e os melhores animais, né? Pensando que isso ia agradar a Deus. Deus não está preocupado com sacrifício, ainda mais sacrifício de coisas imundas, né? É a mesma coisa uma pessoa que é um político corrupto, pega todo o dinheiro da sua corrupção e dá um dízimo na igreja. Deus abomina essa oferta, né? Porque esse dinheiro é sujo, é dinheiro maldito, né? É a mesma coisa com um traficante que viciou várias famílias, que prejudicou várias famílias, pegar o dinheiro dele e dar o dízimo na igreja, falar que é crente. Deus não aceita essa oferta, tá bom? Então, Deus, ele quer que o seu dinheiro seja justo. Ele quer que tudo que você faça seja exemplo, tudo que você faça seja santo, porque Deus é santo, ele não aceita nada imundo, amém? Então aqui, os animais também estavam contaminados, porque pertenciam a esse povo, e tudo isso aqui era maldito, tá certo? Da mesma forma que o dinheiro de crime, dinheiro de corrupção, dinheiro de que a pessoa engana as outras de golpes, esse dinheiro tudo é sujo. Não usem esse dinheiro, porque é dinheiro amaldiçoado, tá certo? Vai trazer consequências negativas na tua vida. Verso 4. E Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 12.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Olha só, os queneus, eles fizeram o contrário dos amalequitas. Quando o povo de Deus mais precisava, que eles estavam saindo do Egito e precisavam de ajuda na sua peregrinação, os queneus ajudaram o povo de Deus. E Deus não esqueceu da misericórdia que eles tiveram com o povo de Deus. Então quem tem misericórdia, alcança a misericórdia. Tá certo? Então os queneus, eles exerceram de misericórdia com o povo de Deus. Agora Deus está dando misericórdia para eles. Tá certo? Então da mesma forma que nós recebemos a misericórdia de Cristo, nós também temos que dividir a misericórdia com quem pede perdão para nós. Tá? Então perdoe as pessoas. Tá bom? A pessoa fez um mal para você, perdoa ela. Tá bom? A justiça de Deus. Se Deus viu que aquela pessoa não tem arrependimento no coração dela, Deus que vai julgar ela, Deus que vai tratar com ela. A gente, nosso dever é perdoar, porque a nossa conta foi paga por Jesus Cristo. Todos os nossos pecados, Ele nos perdoou tudo. Então o nosso dever é ter misericórdia. Se você exercer misericórdia, no dia quando você falecer, ou quando Jesus Cristo voltar, Deus vai exercer da misericórdia com você, e você terá vida eterna. Amém? Você vai morar junto com o Pai. É lindo isso, né? Então exerça a misericórdia, porque quem exerce a misericórdia, alcança a misericórdia. Aqui os queneus alcançaram a misericórdia. Então o rei Saul falou: olha, se vocês não quiserem morrer junto com os amalequitas, saiam do meio deles, porque Deus vai julgar eles, e vocês são justos, vocês nos ajudaram, vocês são nossos amigos, vocês tiveram misericórdia pra gente, agora a gente vai estar dando misericórdia para vocês. Saiam do meio deles, porque nós vamos exterminar os amalequitas.
E os queneus foram embora, né? Que eles não são bobos, aproveitaram a oportunidade. Aproveite a oportunidade. Jesus Cristo te ama. E hoje ele oferece misericórdia para você. Aceite a Jesus Cristo e seus pecados estão perdoados. E você vai alcançar a salvação. Verso 7. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. Então esse aqui foi o terceiro erro do rei Saul. Ele poupou o rei Agag, né? Deus mandou para exterminar todos. Quando Deus fala, é para o que é melhor para nós, tá certo? Então aqui o rei Saul fez mais ou menos, fez do jeito que achou, do jeito que ele queria, do jeito que achava que estava bom. Não faça do jeito que você acha que está certo. Faça do jeito que Deus mandou. Amém? Verso 8. Verso 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag e aos melhores das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então, olha só como é que o humano, ele achou que levando o rei cativo e pegando o melhor dos bois e agradar a Deus, né? Eles perdoaram algo que Deus já tinha condenado. Então, rejeita o pecado, tá certo? Deus já condenou o pecado. O pecado vai te levar à morte. O salário do pecado é a morte. Então, não se envolva com o pecado, tá certo? Aqui, o rei Saul e o povo, eles ficaram... o pecado era para ser exterminado. Não é para você poupar o pecado, poupar o mal. O mal é para ser erradicado. O mal é para cessar, é para acabar o mal. Deus não tem parte com o mal, Deus é santo, tá certo? Então eles cometeram algo que foi perante o Senhor um pecado gravíssimo, tá bom? Verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E Samuel gostava do rei Saul, né? Santo Deus. Então ele ficou triste com essa notícia, né? Mas Deus é santo. Então, e essa palavra aqui, Deus se arrependeu, parece que é uma contradição, né? Está escrito na palavra que Deus não é homem para mentir, nem para se arrepender, né? E aqui ele está falando que se arrependeu. Mesma coisa no Gênesis, né? Deus se arrependeu de fazer o homem e mandou um dilúvio. Por que tem essa palavra aqui, se arrependeu, né? Será que Deus errou e agora ele está arrependido? Não é isso, né? É que Deus é santo. Quando ele escolheu o rei Saul, no momento que ele escolheu Saul era um menino bom, lembra nos primeiros capítulos aqui de 1 Samuel? E naquele momento, Deus não tinha como se arrepender, né? Mas Deus sabia que ele ia se contaminar, que ele ia se tornar um rei mau, né? E a gente já viu nos capítulos anteriores que Deus escolheu Saul por causa disso mesmo, que é um castigo para a nação de Israel por ter escolhido um líder humano. Em vez de escolher Deus como seu rei, eles elegeram o rei Saul como seu rei, né? Então aqui Deus sabia que o rei Saul ia se contaminar. Então aqui esse arrependimento é no sentido de que Saul, no começo do seu governo, era um homem bom e agora ele se tornou um homem mau. E por isso que vai chegar a justiça sobre ele, tá certo? Verso 10. Não, perdão, verso 12. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. E o Saul estava todo orgulhoso ainda, que falou para o Samuel: ó Samuel, que eu executei tudo que Deus pediu para me fazer, né? Aí será que o rei Saul acreditava mesmo nisso? Ou ele estava mentindo para o Samuel com medo da punição, né? Porque ele chegou aqui falando para o Samuel: olha, arrasei, eu matei todos os amalequitas como Deus mandou. Só que ele sabia que ele guardou o rei e guardou o gado que Deus mandou matar tudo, né? Verso 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Aqui o Samuel já pegou o rei Saul na mentira, né? Ué, você falou que executou tudo que Deus mandou, mas eu tô escutando umas ovelhas aí, uns boi. Que boi e ovelhas são essas aí, né? Então aqui a casa do Saul caiu, né? Já caiu na mentira. Então não mintam
Não tentam mentir para Deus, não dá para enganar Deus, tá bom? O rei Saul aqui chegou falando que fez e aconteceu, mas Deus sabia, Samuel sabia que ele tinha pecado, né? Então, peça perdão. Em vez de você tentar se justificar, em vez de você tentar mentir para o Espírito Santo, mentir para Deus, peça perdão, se arrependa e Deus vai te perdoar, né? Não seja que nem o rei Saul aqui, não seja que nem o Adão e a Eva, que em vez de pedir perdão para Deus, reconhecer o erro, ficava um jogando a culpa no outro, né? Santo é Deus. Então, não seja dessa maneira. Deus não gosta dessas coisas. Deus gosta daquele que se arrepende, tá bom? Verso 15. E disse Saul de Amaleque, as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Aí ele jogou a culpa no povo, né? Santa Deus, o povo perdoou lá esses gados aí, tudo, mas o resto a gente matou tudo, né? Mas sendo que alguns versos anteriores está falando que o rei Saul e o povo perdoou, fizeram juntos isso daqui, né? Só que agora, na hora que a conta chegou, da hora da cobrança, ele pôs a culpa no povo, né? Então não coloca a culpa nos outros, não. Assume seus erros, tá bom? Deus ama quem se arrepende e quem tem responsabilidade, quem assume os erros, tá bom? Verso 16. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes voaste do despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, destruí totalmente. Saul não reconhece o erro e culpa o povo. Aqui, novamente, o rei Saul, ele tenta se justificar diante de Deus, né? Mas agora já era, né? Ele pecou, Deus, não dá para enganar Deus, né? Verso 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Verso 21, novamente o rei Saul colocando a culpa no povo. Santo é Deus. Verso 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, o dom mais importante que você pode pedir para Deus é o dom da obediência, tá? Não adianta nada você pedir para ser rico e dar grandes dízimos, grandes ofertas, construir uma igreja. Nada disso vale se você é desobediente a Deus, tá? Deus dá muito mais valor a pessoa que é obediente a Deus e dá centavos no dízimo para a igreja do que aquele que dá grandes ofertas, grandes sacrifícios, mas não é obediente a Deus, né? Então vamos buscar a obediência. Verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha só, esse verso 23 é pesado, né? Porque o pecado da rebelião é você ser contrário à palavra de Deus. Deus deu um comando e você fez o contrário, você está se rebelando contra Deus, né? Então, se você faz o contrário do que está escrito na Bíblia, você é inimigo de Deus, você se rebelou contra Deus. É o mesmo pecado do Lúcifer, né? Teve a rebelião do Lúcifer lá no céu, porque ele se rebelou contra Deus. Aqui o Saul está cometendo o mesmo pecado, né? Ele compara o pecado da rebelião com o pecado da feitiçaria, né? Vocês que praticam feitiçaria, é pecado, tá? Quem busca consultar cartomantes, magia, médiums, é pecado, tá bom? E Deus vai julgar vocês. Então se arrependam, tá? Então rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. E o porfiar é o quê? Ficar se justificando. Aqui Deus está falando que ele é pecador, em vez dele se arrepender, ele fica se justificando, teimando com Deus que o que ele fez está certo. Você está dizendo que Deus é mentiroso, que Deus está errado e você está certo. Pelo amor de Deus. Vamos se arrepender, gente. Vamos pôr a mão na consciência e pedir perdão e misericórdia diante do nosso Deus, tá bom? Porque o pecado de porfiar é a mesma coisa do pecado da idolatria. São pecados terríveis que Deus abomina, tá certo? Está escrito que Deus abomina a idolatria.
Então Deus abomina quando você não aceita que você está errado, tá certo? Está escrito na Bíblia que é pecado, não justifica, só aceita e pede perdão, amém? Hoje a palavra é dura, hein? Santa Deus, tem misericórdia de nós. Santa Deus, mas é importante, né? Essas palavras duras que transformam a nossa vida, tá bom? Aqueles evangelhos melzinho na chupeta lá que as pessoas pregam aí por aí, não transforma ninguém. As pessoas saem de lá contente, feliz, mas não tem transformação. Mas quando vem essas palavras pesadas aqui, aí Deus puxa a nossa orelha aqui e a gente tenta se consertar, tá bom? Verso 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Aqui o Samuel começou, parece que ele está com medo de Deus, mas não está. Ele está com medo do prestígio que ele vai perder diante da sociedade. Né? Ele está preocupado com o status de rei dele, não porque ele pecou contra Deus. Olha só a cabeça do rei Saul como é que tá. Tem pessoas que ficam preocupadas de perder seguidor, tem pessoa que fica preocupado com o que as pessoas vão pensar dele. Né? A gente tem que estar preocupado com o que Deus pensa de nós, com a nossa vida diante de Deus, tá bom? Aqui verso 26. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Santa Deus. Então aqui já é a profecia que Deus já levantou Davi como rei agora, né? Ainda, Santa Jesus Cristo. Verso 30. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então aqui ele estava preocupado com o que os anciãos iam pensar dele, né? Não estava preocupado com porque ele pecou contra Deus. Misericórdia, né? Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente. Ele disse a Agag: na verdade, já passou a armadura da morte. Santa Deus, aqui o Agag estava com a ilusão de que ele não ia mais morrer, né? Que agora ia ser poupado. Já tinha passado a amargura da morte. Ou pode também significar isso aqui, que ele já estava preparado para a morte, né? Já passou a amargura, ele já não estava mais com medo da morte. Né? Eu não sei explicar para vocês qual das maneiras está correta. Né? Tem essas duas interpretações, tá? Eu acredito que ele tinha perdido o medo da morte já, tá? Ele sabia que ia morrer aqui, porque ele já tinha sido capturado, né? Verso 33. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Viram? Então aqui o Agag não era nenhum santinho, não era nenhum... coitadinho do povo dos Amalequitas que foram exterminados. Não. Eles fizeram mal no passado, lá no livro do Êxodo, e também continuaram fazendo mal até aqui, porque o Samuel falou que o Agag, ele desfilhou muitas pessoas. Então ele matou muita gente inocente e deixou muitas mães chorando. E agora é a vez da mãe dele chorar, né? Então, tudo que a gente planta, a gente vai colher, né? Ele plantou maldade, está colhendo a maldade agora aqui também, né? O rei Agag. Verso 34. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Então aqui o nosso Senhor, ele se arrependeu de colocar Samuel como rei, né? Porque Deus é santo. Não é que ele tenha se arrependido porque ele não sabia que ele ia se tornar mal, né? Deus sabia. Só que quando ele vê alguém se tornando mal, pelas suas escolhas, pelo livre-arbítrio, Deus fica triste, né? Da mesma forma que ele fez a sua criação. Lá no Gênesis, ele fez o homem, tudo que ele fez, ele viu que era bom. Mas como a gente já viu em estudos anteriores, né? Os anjos, lá no Gênesis 6, os anjos tiveram filhos com as mulheres humanas e tiveram gigantes. E a humanidade foi contaminada por doutrina de anjos caídos e geneticamente também por causa dos gigantes, né? E Deus precisou exterminar os humanos. E por isso que Deus se arrependeu. Não porque a obra de Deus é boa, mas estragaram a obra dele. Da mesma forma, o rei Saul ele começou seu reinado bem, mas através do livre-arbítrio ele foi escolhendo mais as opções que o Satanás colocava na frente dele. Ele deu muito mais ouvidos
aos desejos do seu coração do que a vontade do teu Deus, e se contaminou. E por isso que Deus está arrependido, porque ele fica arrependido toda vez que ele vê um homem se desviar, uma mulher se desviar dos caminhos corretos que levam à salvação. Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família, e que Deus seja sempre hoje eternamente louvado, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.